Aconteceu a coisa mais óbvia de todo o GP de Mônaco. O vencedor foi justamente o pole position. E ele tem muitos méritos sobre o que ele fez na pista. Mas o que aconteceu atrás dele foi de uma maluquice, de uma insanidade nunca antes vista numa corrida em Mônaco. E pelo menos eu acho que fazia tempo que a gente não via isso. Porque foram tantas punições, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo em que nada acontecia, que eu honestamente ainda estou perdido mesmo depois da corrida ter acabado. Para vocês terem ideia, teve piloto que tomou punição por track limits em Mônaco. No fim, essa corrida serviu para apenas uma coisa: tirar ponto do George Russell. Porque hoje, além do Antonelli ter mais de 60 pontos de vantagem para o segundo colocado, o vice-líder do campeonato é simplesmente Lewis Hamilton, da Ferrari. Bom, a gente vai falar sobre isso aqui e de tudo que aconteceu na corrida, porque, de novo, aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo lá no Principado. Enfim, se você é novo aqui no canal, bem-vindo. Eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 todo dia aqui. E se você já é da casa, óbvio, clica no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo. E antes de irmos para a tabelinha, que aparece aqui sempre ao meu lado direito, eu vou contar para vocês todos os incidentes que tivemos na corrida, para vocês entenderem tudo que rolou de fato lá no Principado. O Verstappen, na largada, ele não largou, basicamente. O carro ligou, o carro acelerou, mas na hora de disparar, o carro morreu. Literalmente, ou melhor, praticamente isso, né? Literalmente não, mas praticamente isso aconteceu. O carro não quis sair do lugar, o Verstappen teve que se esquivar de todos os carros que estavam atrás dele, e o cara que largou da primeira fila abandonou antes mesmo de completar a primeira volta. Ele só deu sequência largada e voltou para casa, voltou para o pit, porque não tinha mais chance de nada acontecer. Problema no carro, eu ainda não vi qual foi o problema específico, mas eu vi uma aspa do Verstappen dizendo que depois das entrevistas ele ia para casa dele, porque era apenas 500 metros de distância da onde ele estava. Mais um piloto aderindo a esse costume, né, de largar o GP de Mônaco e ir direto para casa, que também é em Mônaco. Bom, outros pilotos também abandonaram. Valtteri Bottas, Berman entraram no box e abandonaram. Lando Norris estava disputando posição com George Russell, o carro teve problema na bateria e ele também largou. O Norris que estava na sua última bateria. O Norris estava na última bateria, não pode mais trocar. Se trocar vai tomar punição, é torcer que ele não tenha esse problema agora. E por fim, Lance Stroll. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Porque é o seguinte, na corrida em si, nada acontecia. O primeiro lugar, o segundo, o terceiro, todo mundo bem espaçado, ninguém se ultrapassava. Clássico de Mônaco. O pessoal fala que Mônaco é um autorama de rico, e é verdade. Ninguém se ultrapassa naquele lugar, a menos que seja o retardatário, e as coisas não iam acontecendo. Para vocês terem ideia, a coisa de mais impacto que rolou até esse momento do abandono do Lance Stroll foi o Antonelli dando volta no George Russell, que naquela altura acho que estava em sexto ou estava em quinto, mas o Antonelli conseguiu dar uma volta no George Russell. E daí para frente, nada aconteceu. Até que o Lance Stroll bateu sozinho. No final do circuito e no início ali do retão, ele bateu o seu carro sozinho e gerou um safety car. E aí agrupou todo o grid de novo, todo mundo começou a falar que o Lance Stroll era bagre, e além disso ele ainda estava pagando uma punição por ter infringido track limits. Foi o Stroll que infringiu track limits. E tudo bem, normal o Lance Stroll bater, né? Pois bem, na relargada, o Leclerc passa reto no mesmo lugar e também bate, gerando não só um safety car, como bandeira vermelha, que agrupou todo mundo de novo. E aí, o pessoal foi tentar entender, né? Porque nem o Leclerc assumiu a culpa. O Leclerc falou que dessa vez a culpa não era dele, e sim dos freios. Só que quando foram investigar o asfalto, digamos que estava faltando alguns pedaços do asfalto. No Principado, em Mônaco, é algo que não pode acontecer em circuito nenhum, quiçá no Brasil, quiçá em Mônaco, né? A terra do automobilismo, da galera que tá cheio de dinheiro. Bom, o Leclerc, piloto da casa, acabou sendo vítima do freio, do carro, da skill issue, do asfalto, acabou batendo sozinho, também foi eliminado, obviamente não pontuando. E aí, na relargada, o pessoal resolveu fazer montinho no Carlos Sainz, o Hülkenberg acertou de um lado, Colapinto acertou de um outro, quando foram ver, o Sainz estava ao contrário na pista, abandonando também. Pois bem, todo mundo aqui que abandonou já contou as suas histórias. Agora vamos às posições de chegada. 15º para Colapinto, 14º para Hülkenberg, pagou punição, 13º para George Russell,
que não pagou punição e tomou punição porque não pagou punição. Eu não entendi até agora porque o Russell tomou punição, porque em nenhum momento ele estava pagando uma punição lá no box. Ele tomou 5 segundos, tinha que ficar 5 segundos parado, mas ele não estava pagando a punição. Enfim, reclame com a FIA. 12º para Gabriel Bortoleto, que fez uma corrida protocolar de Mônaco. Ele não ultrapassou, mas ele foi se mantendo na pista até o final, né? Conseguiu ser um dos vencedores desse Battle Royale. 11º para Fernando Alonso. E você tá sentindo falta de algum carro? Eu não falei do Sérgio Pérez aqui, né? Porque ele chegou em 10º. O Pérez pontuou em Mônaco. Pelo menos até o final da prova. Porque, o que acontece? Foram investigar a relargada logo depois da bandeira vermelha. E parece que ele parou na frente da caixa que fica no asfalto. Ou seja, ele parou fora da marca. Ele pode ser punido por causa disso. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele pontuou. O primeiro piloto da história da Cadillac a pontuar na Fórmula 1, justamente no GP em Mônaco. Mas existe a chance dele ser punido e do Alonso pontuar. Enfim, 2 bolos eu estou vendo aqui. Ou o Alonso pontua com a Aston Martin, ou o Sérgio Pérez pontua com a Cadillac. Estou feliz em ambos os casos. 9º para Esteban Ocon, 8º para Alexander Albon, que foi usado pela Williams para atrasar o grid, para fazer o Sainz pontuar e terminou que ele pontuou. 7º para Gasly, tomou punição também, né? Ele chegou na 4ª posição. 6º para Arvid Lindblad, 5º para Liam Lawson, a Racing Bulls conseguiu capitalizar muitos pontos aqui. 4º para Oscar Piastri, 3º para Isaac Hadjar, que até onde eu vi também pode tomar punição depois desse vídeo. 2º lugar para Lewis Hamilton, capitalizou muito bem, também tomou punição, mas pagou durante o procedimento de safety car. E o 1º lugar para Kimi Antonelli, que estava voando em Mônaco, estava dando volta até mesmo no próprio companheiro de equipe com o mesmo carro, estava muito mais rápido que os outros. Enfim, a gente começar a elogiar o Kimi Antonelli aqui é meio que chovendo molhado, porque é diferente. Todo mundo sabia que o Kimi Antonelli era geracional, o pessoal falava direto que o Kimi Antonelli ele não era um piloto digno de pilotar um carro da Mercedes. Tá aí. Né? Ficamos aqui muito tempo falando bem dele e tá aí. Né? Tá aí. Bom, seguinte, senhores, eu vou aqui com a tabela de classificação do campeonato, mas acho que tem alguns pontos aqui faltando. Eu vou pegar aqui da Fórmula 1 logo, pronto. Pegar da Fórmula 1, que aí sim fica mais fácil. Vamos lá. O Hamilton, ele tá com 90 pontos, atrás dele tem o Russell com 88, o Leclerc com 75 e aí os dois da McLaren com 60 e 58. Verstappen tá com 43 pontos. E o líder do campeonato é o Antonelli com 156 pontos. A distância dele para o segundo colocado, que é o Hamilton, é de 66 pontos. A distância dele para o terceiro colocado, que é o Russell, é de 68 pontos? Não. É mais ou menos por aí. Mais de 60 pontos. São mais de 2 DNFs que ele tem agora no bolso. São 2 corridas de antecedência já que ele pode ser campeão se continuar exatamente assim até o final do ano, coisa que obviamente não vai acontecer tanto para mais quanto para menos. Então sim, no atual momento, o George Russell está na pior fase da carreira dele, tomando muitos pontos do companheiro de equipe que chegou outro dia e está tomando até mesmo do ex-companheiro de equipe que está na Fórmula 1 há muito tempo. Ou seja, não importa a geração, ela vai estar ganhando do George Russell. Ele só não está pior que o Leclerc, porque o Leclerc conseguiu estragar a própria corrida. Porque se o Leclerc chegasse aqui na terceira colocação, ele marcaria 15 pontos e iria a 90 pontos também. Né? 90 pontos, iria a 90 pontos. Então, se a gente acha que tem muito piloto precisando acordar, é bom o Russell começar a acordar. Porque agora, nessa próxima semana, vocês vão ver, vão começar a surgir um monte de notícias dizendo que Mercedes já pensa em trocar o Russell pelo Verstappen, a Mercedes já pensa em mandar o Russell embora, o Russell estuda outras equipes, como é o caso da Alpine, como é o caso da Red Bull. Vão começar a surgir notícias assim. Confia em mim, vão começar a surgir notícias assim. Vão desconversar na primeira coletiva de imprensa que encontrarem, mas vão surgir esses rumores. E muito disso ocorre justamente por causa do desempenho do Russell na pista. E quem não tem nada a ver com isso é o Antonelli, que eu já falei. É geracional, não tem jeito, a gente já falou muito sobre isso aqui. E realmente não tem mais o que a gente possa falar sobre o GP de Mônaco. De modo bem resumido, uma corrida sem muita disputa, uma corrida sem brigas, mas
com muita punição e isso acabou gerando certas ultrapassagens. Então, foi uma corrida interessante, porém chata. Principalmente, assim, interessante por causa dos resultados dele. Enfim, quero agora saber suas opiniões. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Te vejo no próximo, tá? Até mais.